Que prazer estar com você aqui na companhia da Canção Nova. Muito boa noite. Nesta quinta-feira nós abrimos mais uma temporada do nosso Além da Notícia. Estou muito contente. Seja muito bem-vindo. Divulgue este nosso programa para quantas pessoas você quiser. E olha, a gente começa o ano de 2023 com os programas deste ano, trazendo uma temática que, desde a época de Jesus, ela é atual e nunca deixará de ser. A prática do amor. Olha, gente, no Além da Notícia de hoje, nós vamos conversar sobre o trabalho de caridade desenvolvido pelos vicentinos no mundo todo, também no Brasil, e conhecer um pouco das origens desse movimento, que em 2023 completa 190 anos. Vamos destacar também a herança social deixada por São Vicente de Paulo, que, aliás, revendo a história dele agora, eu me apaixonei por este homem. E ainda, nós vamos falar sobre aquilo que São Vicente de Paulo fez tão bem feito que contagiou a outros, como, por exemplo, quase 200 anos depois, Frederico Ozanam e seus companheiros. E é por isso que temos hoje os vicentinos no mundo todo. Este é o tema do nosso Além da Notícia de hoje. Vicentinos, uma presença de amor no mundo. E o nosso convidado é o primeiro brasileiro da história da Sociedade São Vicente de Paulo, os vicentinos, a presidir a instância mais alta, o Conselho Geral Internacional, com sede em Paris, na França. O confrade Renato Lima de Oliveira, 52 anos, casado, 2 filhos, servidor público federal, mestre em ciência política com 3 pós-graduações, jornalista e vicentino há 35 anos. Eu vou acrescentar mais uma coisa, meu amigo, é quem está aqui hoje, nesta noite, bem-vindo. É verdade, Ronaldo, uma alegria estar aqui na Canção Nova, participando no Além da Notícia. Já participamos desse mesmo programa em 2016, quando eu fui eleito, e agora no final do mandato retornamos aqui para prestar contas também do que fizemos lá no Conselho Geral Internacional. Já se passou esse tempo todo? Isso, 7 anos. E eu vejo que você está bem. Obrigado. Você conseguiu passar bem. Só engordei um pouco por causa da pandemia, mas fora isso... Foi puxado, foi pesado? Um brasileiro que precisa andar o mundo inteirinho para conhecer a obra, para cuidar da obra? É verdade, mas nós temos uma diretoria muito boa. Os vicentinos que fazem parte, homens e mulheres da nossa diretoria, são espetaculares e todas as falhas do presidente-geral foram cobertas pelos membros da diretoria. Eu mesmo visitei muitos países, mas os outros membros também fizeram suas visitas e assim a gente conseguiu cobrir os 153 países em que a nossa sociedade está presente. Você visitou cerca de quantos países? E nós estamos chegando a 50 países visitados em 7 anos de mandato. Mas os outros países todos, como é que ficam nessa situação? Sim, os vice-presidentes territoriais, nós temos 22 vice-presidentes, então os outros países foram todos visitados também. Nós acompanhamos, por exemplo, as eleições em cada país, acompanhamos os estatutos, as regras, como que está o trabalho da sociedade em cada país, as dificuldades, às vezes um desastre natural, um terremoto. Então, o Conselho Geral está sempre apoiando os países que fazem parte da nossa confederação. Só me dá um exemplo. Neste exato momento, Síria e Turquia. Síria e Turquia, nós entramos em contato imediatamente com os nossos conselhos lá. Na Turquia, nossos grupos estão todos em Istambul, então não foram afetados, mas em compensação na Síria, especialmente em Alepo, nossas conferências foram afetadas, os assistidos foram afetados e os próprios vicentinos também foram afetados. Então nós abrimos um apelo mundial por doações, já estamos a receber essas doações e vamos fazer a transferência de recursos para os países. Puxa vida, olha, é importante a gente saber. Presentes, aliás, vou fazer o seguinte, já vou chamar aqui agora a reportagem de introdução que mostra a grandeza do trabalho dos vicentinos em todo o mundo.
É edificante ver uma obra da igreja que, olha, há 200 anos aproximadamente, está assim se espalhando cada vez mais e sendo uma presença de amor no mundo. Agora, nós podemos afirmar que todo brasileiro e o mundo quase todo conhece os vicentinos. Eu digo por causa da presença de vocês em tudo que é paróquia. Mesmo quem não é católico, eu imagino que já viu um vicentino em ação, né? No Brasil, sim. Na América Latina, sim. Agora, há países muçulmanos, os países árabes, há países com outras religiões que ser vicentino é muito difícil, porque ninguém conhece, o número de paróquias é muito reduzido, as autoridades governamentais não conhecem o trabalho vicentino. Então, ser vicentino no Brasil, na América Latina, na África, nós conseguimos fazer alguma coisa, porque todos nos conhecem, né? O prefeito conhece, o vereador conhece, o governador conhece, né? O pároco, o bispo, o núncio apostólico. Então, nós conseguimos transitar, circular. Os empresários sabem que, ao fazerem uma doação para a Sociedade de São Vicente de Paulo, essa doação vai chegar a quem precisa, né? E a própria igreja, os próprios paroquianos, as outras pastorais que pertencem à igreja, todos são solidários e todos são generosos com os grupos vicentinos. Você sabe que eu já ouvi de padres e de bispos dizendo assim, se você quiser ajudar alguém, procure uma paróquia e lá os vicentinos. Você vai ter certeza de que aquela ajuda vai chegar a quem mais precisa. Porque se você for ajudar aleatoriamente, corre o risco de você estar sendo enganado por alguém que aparece pedindo aqui e ali. Agora, se você vai numa paróquia, procura a conferência dos vicentinos, eles têm o cadastro de quem mais precisa. Exatamente. Nós vamos à casa das famílias, então conhecemos a realidade daquela família. Sabemos se o pai está desempregado, se a mãe está desempregada, se os filhos estão estudando, como é que a casa está, se precisa de uma reforma, se precisa roupa, medicamentos, sapato, material escolar, material de construção. O vicentino tem essa visão completa da situação da família. E procura ajudar em tudo? Em tudo isso, além da parte espiritual. Porque com esse pacote da caridade material, vai a caridade para enfrentar a pobreza espiritual, que é o evangelho, o estímulo para ir para a missa e para receber os sacramentos. Muitas pessoas estão numa situação de não poder receber os sacramentos por desinformação, por ignorância. Então tem que voltar para a igreja, conversar com o padre e vai ver que pode se casar, que pode batizar, que pode crismar. Então o vicentino também faz esse trabalho. O vicentino faz o serviço completo. O Papa Francisco pede duas coisas para todos nós católicos, né? Uma igreja de escuta, da escuta, e uma igreja em saída. E eu digo que o vicentino é justamente uma igreja que escuta, porque vai à casa das pessoas escutar seus lamentos, suas demandas, e uma igreja em saída, porque não fica dentro de uma sala fechada, e sim vai, como missionário, vai à casa de quem precisa. E não só a casa, né? Nós também temos lares de idosos, creches, temos as obras sociais que complementam o trabalho do vicentino. Pois é, mas tudo isso começou muito tempo atrás, e eu quero ir agora à raiz. Quem ensinou vocês a serem assim? Aliás, esta tela aqui nos mostra ali um sacerdote que, ao me preparar para este programa, eu me apaixonei de novo por ele. A gente conhece sempre como apóstolo da caridade, pai dos pobres e tal, São Vicente de Paulo, mas quando a gente vai conhecer a vida dele em detalhes, a gente fica completamente apaixonado por ele. Eu quero trazer alguns detalhes aqui. São Vicente de Paulo, gente, nasceu em 1581, morreu em 1660, viveu na mesma época de São Francisco de Sales, de onde veio o nome salesiano que Dom Bosco escolheu para os seus padres, suas obras. E na passagem do século XVI para o século XVII é que ele fez coisas extraordinárias. Morreu com 79 anos, era um homem de uma vida tão linda que já na sua época era chamado de santo, e o próprio São Francisco de Sales, seu contemporâneo, o chamava de o padre mais santo do século. Quando perguntavam a ele sobre São Vicente de Paulo, ele dizia, este é o padre mais santo aqui da França, o padre mais santo do século. Que apaixonante é este homem. São Francisco de Sales, inclusive, era confessor de São Vicente de Paulo.
Tá? Então, eles eram realmente amigos e eram confessores entre eles. Olha, São Vicente de Paulo é apaixonante, realmente, a história dele, porque Deus deu a ele 80 anos de vida, né? 79, 80 anos de vida, numa época em que, infelizmente, as pessoas viviam 35, 40 anos. Então, é como se Deus tivesse dado 2 vidas. Alongou, né? Alongou a vida dele. Isto é, praticar o amor alonga a vida. Porque, na verdade, quando as pessoas querem viver mais, a vida hoje deu muita prosperidade a muita gente, as pessoas têm mais saúde, mais longevidade. Mas será que essa longevidade que as pessoas hoje buscam é para servir ao Senhor? É para fazer a caridade? E é tão edificante, né? Ou é para apenas os prazeres pessoais? E Pessoais. São Vicente, então, demonstrou isso. Ele não só foi... Ele é o verdadeiro pai dos pobres, né? Tem alguns políticos que se dizem pai dos pobres, mas ele foi o verdadeiro pai dos pobres. E ele não só se notabilizou com a caridade, mas ele também serviu muito à igreja. Ele criou os seminários como eles são hoje, teologia, filosofia, foi São Vicente que estruturou. Tanto que quando a gente vai à missa no dia 27 de setembro, que é o dia dele próprio, na oração da coleta, a oração inicial da missa, o sacerdote fala, pai da caridade e reformador do clero. Porque ele também organizou, porque em cada país, em cada diocese, os padres eram formados com regras nacionais. E ele, então, estruturou 3 anos, filosofia, 4 anos de teologia, ele estruturou os seminários. E isso talvez seja, sabe, Ronaldo, pouco falado. Não, é aqui que eu quero entrar na expansão do serviço desse homem. Caridade material, mas caridade espiritual, isto é, se preocupando com a ignorância do povo, da própria igreja, quanto ao Cristo. Nós vamos entrar aqui agora. Eu quero só trazer uma frase que me chamou a atenção quanto a São Vicente de Paulo, que um pregador francês muito famoso em sua época, se chamava Rossier. Esse pregador, uma vez ele exclamou assim, dizendo, pregador protestante, como Deus deve ser bom. Fez Vicente de Paulo tão bom. Imagina só um pregador famoso, protestante naquela época. Mas bem, fundou a Confraria do Rosário. Não é? O que foi a Confraria do Rosário? Sim, ele estimulava a oração do terço e também fazia visitas às viúvas também. Porque na Bíblia nós temos que os órfãos, né, as viúvas, né, e os doentes, né, eram os preferidos do Senhor, de Jesus. Né? Então, ao criar essas confrarias, São Vicente também visitava as viúvas, que é um trabalho que muita gente também... Hoje, na França, nós temos conferências vicentinas que visitam viúvos e viúvas que moram sozinhos, cujos filhos já se casaram e já saíram de casa. E são pessoas até que têm bens materiais, elas não são pobres, economicamente falando, mas não têm com quem conversar. Então, esses vicentinos... É uma outra caridade. É uma outra caridade, é quem vive em solidão. Solidão. Vamos lá, eu quero trazer alguns pontos aqui importantes. O programa vai ser pequeno, para tanta coisa linda que a gente tem aqui hoje. Ele deu comida aos famintos, deu roupa aos desnudos, ele cuidou de prisioneiros, inclusive o cardeal francês, na época, o incumbiu de visitar o porão de um navio, onde lá ficavam os prisioneiros, e ele ia lá, era ele que dava assistência àqueles prisioneiros. E quando ele fez ele visitou as galés, que é chamada galera, exatamente. Um dos galeras que estava remando morreu, e ele então tomou o lugar desta pessoa e acabou remando até o final da jornada. Então ele não só viu, mas ele se compadeceu e tomou uma iniciativa, ficou no lugar daquele preso ali que estava trabalhando forçado para remar, porque os barcos eram por vento, mas também tinham uns remos grandes, né? E São Vicente, então, se colocou no lugar desta pessoa. São Vicente, quando se referia aos pobres, que poderia ser uma frase que você ia trazer, mas eu vou aqui, eu vou me anteceder a você. Quando ele se referia aos pobres, ele dizia, Nosso Senhor, os pobres. Isto, ele também falava, nossos amos, nossos mestres e senhores. Olha só. Ele usava, a melhor tradução é amo, porque o amo, se eu sou o seu amo, eu faço tudo por você, eu quero o seu bem. Então, o vicentino de hoje tem que ser o amo dos pobres, tem que amar os pobres e fazer tudo para que eles consigam superar tanto a sua dificuldade econômica quanto a espiritual. Quero aqui trazer em destaque algo que você já tocou, mas vamos aprofundar aqui.
São Vicente foi enviado pelo bispo de Paris para fazer uma missão nos povoados ao redor da cidade, não é? Que ele via que a cidade estava aos arredores precisando. E foi ali que surgiu sua congregação, dos padres lazaristas, os lazaristas, que tem outro nome que você vai trazer já. Sim. Os sacerdotes da missão, é isso, não é? Isso mesmo. Pois bem, ele mesmo exclamou mais tarde sobre essa congregação que surgiu do seu ministério ali nos arredores da cidade. Ele dizia: ó Salvador, quem pensou jamais que isso chegasse ao estado em que está agora, quando ele viu o número de padres que o seguia por causa do seu testemunho. E ele disse assim ainda: a quem me dissesse isso, então, eu julgaria estar zombando de mim tempos atrás. O nome da congregação que ele criou em 1625, né? Congregação da Missão, e não Congregação Vicentina ou algo que pudesse dar o nome dele. Ele colocou da missão, porque para ele o sacerdote tem que estar sempre em missão de caridade, em missão de evangelização, em missão de ajudar os enfermos. Porque surgiu daquele pedido do bispo para ele. Isso, exatamente. E os outros sacerdotes que entraram estavam copiando o modelo de São Vicente de Paulo. Mas por que chamados de lazaristas também? Lazarista é bem interessante, porque São Vicente alugou um prédio em Paris para fazer os seminários, para fazer a formação dos seminaristas. E em Paris, até hoje, ainda há assim, os prédios têm nomes, às vezes de pessoas, não é assim, número tal, às vezes é o nome. Edifício tem um nome. E o edifício que ele alugou se chamava Prédio de São Lázaro, pelo dono que construiu, não tinha nada a ver. Quis dar aquele nome. Nada, quis dar aquele nome. E aí as pessoas na rua falaram: aquele padre ali é um padre lazarista, porque via entrar e sair do prédio de São Lázaro. Então, os nossos padres vicentinos são conhecidos como padres vicentinos, mas em muitos países também como padres lazaristas. Mas não tem nada a ver com a figura de São Lázaro, apenas pelo nome do edifício onde eles recebiam a formação. Também na Espanha tem um outro nome com o qual eles são conhecidos. Na Espanha são chamados de paulis, porque em espanhol é San Vicente de Paúl. Então, eles pegam esse finalzinho do nome dele e também é chamado de paulis, o que às vezes confunde com os padres paulinos. Algumas traduções de textos, quando você vai no Google fazer a tradução, ele vai falar paulino, mas não é. O paulino é um outro, a congregação de São Paulo tem outro carisma, inclusive, que é a comunicação, é diferente do carisma vicentino, que é a caridade. Agora, esse trabalho com os sacerdotes que surgiu, feito por São Vicente de Paulo, foi primeiro pela percepção que ele teve da necessidade de sacerdotes nas missões diversas, mas porque em sua época havia uma heresia chamada de jansenismo, e ele se preocupava muito com a formação dos sacerdotes, e essa a heresia estava atingindo o clero fortemente. Até bispos e cardeais o procuravam para pedir conselho quanto ao que fazer, porque ele era um padre muito inspirador para a igreja, não é? E aí, os bispos e padres, os cardeais, quando chegavam para dizer o que fazer com aquela heresia que estava surgindo, ele dizia assim: vocês têm que ir na fonte, vocês têm que ir na boca do rio, na formação dos sacerdotes, já desde o seminário menor. E daí veio o interesse dele pela formação dos sacerdotes e tudo aquilo que a gente está falando aqui. Exatamente. Então, na verdade, havia um questionamento sobre a divindade de Cristo, também existia questionamento Essa era a heresia. Isso, e também sobre a posição de Deus nas nossas vidas, né? Aquele discurso do Deus está comigo, está dentro de mim e tal. Então, tudo isso também, havia várias heresias, não foi só o jansenismo. São Vicente preparou todos os sacerdotes, e Frederico Ozanam, anos depois, vamos falar sobre ele aqui, também era um defensor da igreja, também colocava os pingos nos is. Ele dizia: não é por aí, é por aqui. Ozanam não era só também um homem de caridade, também era um homem defensor da igreja. Vamos falar sobre ele mais à frente. Ozanam veio depois de São Vicente de Paulo, quase 200 anos, e foi um seguidor daquilo que São Vicente de Paulo fez, e aí fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo, que são os vicentinos de hoje, não é? Já a gente chega lá em Frederico Ozanam, aliás, quero saber do processo de canonização dele, hein? Muito bem. E vamos lá. Aí que surge justamente o outro lado da caridade de São Vicente de Paulo, que é o quê? Tirar da ignorância aqueles que não conhecem a Cristo e a verdade.
é dar o alimento espiritual. Então ele fazia as duas coisas. Se preocupava com o pobre material e se preocupava com aquele pobre do conhecimento da verdade do Cristo. A educação, era outro foco de São Vicente. Juntamente com Santa Luísa de Marilac, eles também tinham uma preocupação de tirar as moças da ignorância, né? Porque as mulheres tinham um papel muito secundário. Hoje, graças a Deus, o papel é igual ao dos homens, mas naquele tempo um papel muito secundário. As mulheres não estudavam, as mulheres não tinham acesso à universidade, as mulheres tinham uma postura secundária. E São Vicente e Santa Luísa de Marilac deram esses cursos, essas formações, deram mais protagonismo às mulheres. Isso também é pouco falado. Então, São Vicente tem esse quê de educação, essa coisa de reformador do clero e a questão da caridade junto aos que sofrem. Deixa eu voltar, eu quero falar de Santa Maria de Marilac, mas só voltar uma outra coisa aqui. Nós temos hoje uma certa prática de caridade no mundo que ela está desencarnada, porque a principal caridade que São Francisco de Paulo praticou foi a caridade espiritual, porque ele preocupava-se, sim, com todas essas necessidades materiais, mas ele tinha uma sede enorme de converter os pecadores. O que eu vejo hoje? Até mesmo na igreja. A gente dá comida, mas não se preocupa, não, deixa ele viver como ele quiser. São Vicente de Paulo, não. Ele dava comida, mas ele queria converter o pecador. Esta talvez seja a nossa principal característica. O vicentino, ele está preocupado, sim, com os bens materiais, mas a caridade completa nossa tem que vir também com essa abordagem espiritual. Porque hoje nós temos muitas ONGs por aí, até pastorais mesmo, que fazem um trabalho bonito. Não, inclusive o Papa Francisco denuncia isso. A igreja não é uma ONG que você só dá comida, não é? Nós, como nós conhecemos as famílias profundamente, sabemos das suas necessidades, suas misérias, né? Nós podemos ajudar melhor. Eu não sou contra a esmola, não sou contra ajudar a pessoa que às vezes pede, mas o risco é grande, porque aquela doação pode não ter a utilidade que a gente pode fazer pelos vicentinos. Dentro dos vicentinos, a doação vai ter um propósito realmente engrandecedor. Voltamos a falar agora de Luísa de Marilac, 1633. São Vicente de Paulo fundou com ela a Congregação das Filhas da Caridade. É aquela mesma congregação onde aparece Nossa Senhora, surge a devoção à Medalha Milagrosa? A Medalha Milagrosa é a mesma. Luísa Marilac era casada, depois enviuvou, e acompanhando São Vicente de Paulo, então, fundou a Congregação das Filhas da Caridade. A sede delas é na Rua do Bac, né, em Paris, pertinho da sede, inclusive, dos próprios padres vicentinos, que é na Rua de Sèvres, coisa de 200 metros entre a sede dos padres vicentinos e a sede das irmãs vicentinas. E ela foi companheira de São Vicente. Engraçado também que, quando ele morreu, ela morreu um ano depois. É uma coisa muito interessante. Eram irmãos, né, e fizeram um trabalho maravilhoso. Ele mais focado na figura masculina, ela mais na figura feminina, trabalharam juntos pela caridade e são exemplos para nós. Hoje, um confrade vicentino, quando a gente começa, uma consórcia vicentina, quando a gente começa a estudar, a participar de retiros e cursos de formação, essa é a primeira aula que a gente tem. É quem foi São Vicente, quem foi Santa Luísa de Marilac, porque desta árvore frondosa, que deu muitos ramos, né, tem esses dois como aí alicerce desta árvore. E nós, 400 anos depois deles, né, temos ainda essa seiva que vem dessa raiz tão frutífera que é São Vicente e Santa Luísa. E por que São Vicente é chamado na França de pai da pátria? Ele é tão importante na França, tão relevante na França, tão citado na literatura, tão citado pelos políticos, até por pessoas de outras religiões. E ele se notabilizou porque durante as guerras que a França se envolveu, ele também era capelão, e ele também trabalhava com os soldados, ele também tinha um trabalho de hospitais, ele criou, não vou dizer que criou, mas ele estruturou os hospitais como conhecemos hoje, com essas alas, com as camas, com a departamentalização, a setorização das doenças, né? São Vicente também teve isso, então ele foi marcante para a história da humanidade e da França. Ele é tão importante na França que ele é o pai da pátria, e para a Igreja Católica ele é o pai das obras de assistência social.
Então, São Vicente é uma coisa... E essa nomenclatura da igreja é para o mundo todo? É para o mundo todo. Ele foi declarado pela igreja como padroeiro de todas as obras assistenciais da Igreja Católica. Vamos lá. Eu tenho mais um assunto aqui. Apenas eu quero voltar num outro tema que a gente já tratou aqui. Quando um sacerdote é ordenado hoje na igreja, geralmente, não sei o quanto você sabe disso, mas naqueles dias que antecedem a ordenação de um novo sacerdote, aquele sacerdote faz um retiro espiritual. Hoje acontece em torno ali de alguns poucos dias, não sei se 3, 4, até 5 dias, mas foi São Vicente quem acordou para esta necessidade, porque ele queria que os padres fossem bem formados e estivessem preparados para a missão, mesmo depois dos anos de estudo. Aí, antes do dia da ordenação, ele começou a pregar um retiro de 20 dias para aquele futuro sacerdote. Olha o cuidado. E esses retiros estão também no nosso DNA. Nós, da Sociedade São Vicente de Paulo, também realizamos esses retiros, não são tão longos assim, e a igreja concede a nós uma indulgência plenária para todo confrade e consórcia que participa de retiros espirituais. Veja a importância do retiro para a nossa sociedade vicentina. Me conta rapidamente o episódio daquela senhora de Marsella, que deixou uma herança para São Vicente, era uma grande herança, e ele vai até Marsella buscar, mas só que isso lhe trouxe problemas. Muitos problemas. Ele foi buscar a herança, não para si, mas para usar o dinheiro nas obras sociais. E na volta de buscar essa herança, o navio que ele estava foi tomado por piratas, e ele então virou escravo. E, como escravo, foi vendido, inclusive, de um senhor para outro senhor. Ele chegou a ter 3 senhores, ele foi dono, ele trabalhou, fez serviços forçados para 3 famílias. E a última família, ele, então, trabalhando na roça, plantando, com aquele sol terrível, e ele trabalhando, cantando em latim músicas a Nossa Senhora. E aí a esposa do senhor, né, do homem que era o dono de São Vicente, a esposa se converteu, porque falou assim: não pode um homem desse, nesse sol, nessa tortura, trabalhar, né, de maneira sem a sua liberdade, que a liberdade é tudo que a gente, né, pode ter, é mais importante, e está ainda cantando para Nossa Senhora em latim. Esse homem é diferente. Esse homem é diferente. Então, primeiro a esposa foi convertida, depois o senhor foi convertido. Ela convence o esposo, e o esposo se converte. O esposo se converte e ele é liberado. É liberado. E ele ficou 3 anos, então, como escravo, cativeiro, no norte da África. E São Vicente... E é o que me consta, esse senhor depois se tornou também um ajudador de São Vicente. Isso, passou a ser um colaborador. Isso, então tudo que São Vicente, inclusive, no início, né, não era nem tanto o amor, talvez, ao sacerdócio que o fez. Na verdade, ele mesmo descreve, dizendo que era uma opção, era uma profissão, talvez, para se... Sabe? Também, na verdade, ele foi convertido depois. No sacerdócio. No sacerdócio ele se converteu, virou esse padre fenomenal, exemplo para todos os sacerdotes do mundo, né? Depois ele passou por esse episódio, passou por outros também, ele foi acusado de fake news, também de um roubo que ele não tinha nada a ver com isso, mas foi envolvido. E anos depois, a pessoa que fez o roubo na prisão disse quem tinha roubado, e ele de anos depois, conseguiu limpar a imagem. Então, São Vicente sofreu muito nesses 80 anos. E eu diria, era um homem de uma fé tão edificante que, aliás, e esses episódios duros aí de provação na vida dele aconteceram antes dos 40 anos, na casa dos 30 anos. Tudo que São Vicente juventude ainda sofreu muito, mas ele também sofreu em silêncio e respondeu a tudo isso com perdão, com generosidade e com caridade. E depois veio a recompensa. Para concluir, porque esse bloco tem que terminar, hein? São Vicente morre. 52 anos depois, seu corpo é exumado, e aí uma graça extraordinária é constatada. Isso, o corpo dele até hoje está lá em Paris, na sede, né? É um corpo que está preservado. É claro que foi colocado toda uma proteção de cera, para proteger mais ainda, mas, de fato, tirando essa capa da cera, o corpo está preservado ali. E são poucos os santos na igreja em que essa graça acontece. Agora, a gente pode ver o coração dele, que está num relicário, Isso. lá na Capela da Medalha Milagrosa. O coração saiu da sede dos padres vicentinos e está na sede das irmãs
da congregação e há 4 anos, num grande evento em Roma que fizemos, o coração de São Vicente foi até Roma, né, dentro de um relicário, e o Papa, então, Francisco, se ajoelhou e rezou em frente ao coração de São Vicente. Isso foi em 2017, quando se completaram os 400 anos do carisma vicentino. Eu preciso terminar esse bloco. Eu não queria parar de falar de São Vicente, mas nós vamos continuar falando sobre aquilo que ele inspirou, inspirou vocês, Sociedade São Vicente de Paulo, que vieram quase 200 anos depois. Vai ficar para o segundo bloco. Aí você vai ver uma turma nova entrar aqui neste monitor. Espera aí, a gente volta já. É uma inspiração o nosso Além da Notícia da noite de hoje. Vicentinos, uma presença de amor no mundo inteiro, realmente encantadora. Você que está conosco, obrigado. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu recebo com muito prazer nesta noite aqui no Além da Notícia o presidente mundial da Sociedade São Vicente de Paulo, os Vicentinos, meu grande amigo Renato Lima. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Obrigado, Renato. Ronaldo. E quero agora enfatizar, neste segundo bloco do nosso programa, uma segunda fase da história do carisma vicentino, que é quando nasce a Sociedade São Vicente de Paulo. E eu quero aqui destacar o seguinte: hoje vocês estão presentes em mais de 150 países, com aproximadamente 800 mil sócios agrupados em 48 mil conferências, 1,5 milhão de voluntários e colaboradores. Talvez esses números sejam até desatualizados, não sei. A ajuda dos vicentinos chega diariamente a mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. Tem algo aqui a atualizar? Essas estatísticas estão perfeitas. Nós, inclusive, no final de 2022, fizemos uma revisão e esses são os números mais próximos da realidade. Eu até acho que é um pouco mais, né? Mas a gente usa esses dados aí. E esses 30 milhões de seres humanos é em alguma parte do planeta, né? Ou é de um lar de idoso, ou de uma creche, ou de um hospital, um dispensário, ou as famílias visitadas pelos vicentinos. Então, esses números aí são bem confiáveis. Vamos mostrar um pouquinho de vocês em várias partes do mundo? É o que você vai ver aí agora. Antônio Frederico Ozanam foi um homem dedicado aos mais pobres desde a juventude. Nas suas ações de caridade, Ozanam teve como grande inspiração a missão de São Vicente de Paulo, considerado pai dos pobres e patrono das obras de caridade. Ozanam e mais 6 amigos deram os primeiros passos para a formação da Sociedade São Vicente de Paulo. A SSVP começou em Paris no ano de 1833. Frederico Ozanam faleceu 20 anos depois da criação da sociedade. Com o passar do tempo, a instituição se espalhou por todo o mundo, hoje presente nos 5 continentes. Só o Brasil conta com mais de 15 mil conferências e cerca de 150 mil membros ativos. O espírito de caridade e fé de crianças, jovens e adultos com total disposição para servir alcança a vida de milhões de marginalizados. O acolhimento e o acompanhamento contínuo fazem parte do processo de missão dos vicentinos, que diariamente fazem a diferença na vida de mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. Os agentes de transformação são formados a partir de encontros e retiros baseados nos ensinamentos de Frederico Ozanam e seus companheiros. Com tal inspiração, realizam ações que constroem um mundo mais humano e solidário, suprindo necessidades que vão além do material. Que presença marcante esta, mas tudo isso começa em 1833, esse trabalho todo que a gente acaba de mostrar aqui, com esses senhores aqui. Quem são eles? Esses são os nossos 7 fundadores, né? Eles tinham entre 18 e 38 anos naquela altura. A maioria deles, 6 dos 7, eram estudantes universitários. E o Bailly de Surcy era dono de uma pensão, de uma hospedaria. Todos os 6
moravam nessa hospedaria do Bailly. E o Bailly, com 38 anos, era considerado assim o irmão mais velho daqueles jovens. E foram os 7 que juntos decidiram criar as conferências vicentinas para fazer caridade. Havia outras conferências naquele momento. Havia conferências de história, conferências de política, conferências de saúde, conferências de antropologia, de sociologia. O que se chamava de conferência? Eram reuniões. Eles iam para auditórios, toda aquela juventude, aquela mocidade toda das universidades, e ficavam a debater temas daquele momento. E havia muitos ataques à igreja. A igreja era muito atacada em todas essas conferências. Quando eles, então, decidiram fazer uma conferência que pudesse defender a igreja e que pudesse ajudar a quem precisa. Ou seja, sair dessa teoria, desse discurso, desse debate artificial e ir, de fato, colocar a mão na massa, ir aos pobres, ir ao encontro dos pobres e mostrar para todos os outros jovens que era possível, sim, viver a bela fé católica de maneira bem efetiva. E foi assim que nasceu. Agora, eles não tinham, inclusive, noção de que ia crescer tanto e fosse chegar hoje a tantos países. O que eles tinham em comum e o quanto eles conheciam, por exemplo, de São Vicente de Paulo? Por que escolher o nome de sociedade São Vicente de Paulo? Bem, primeiro, todos tinham uma formação católica básica muito forte. Eram todos do interior, que foram para Paris para estudar, para crescer na vida, se formar, depois se casaram, conheceram, tiveram suas famílias, Mas Bailly chegou a ser seminarista. E Bailly chegou a ser seminarista vicentino. Depois ele se casou e não seguiu. Teve 6 filhos, não seguiu na vida religiosa. Mas a presença de São Vicente de Paulo, não só em Paris, que era muito forte, não só por conta do Bailly de Surcy, que era muito forte, ele era um ex-seminarista, mas era impossível de não associar caridade a São Vicente de Paulo. Então, durante 1 ano e meio, essa entidade não se chamava Sociedade de São Vicente de Paulo, ela se chamava apenas Conferência de Caridade. E aí, por proposta de um outro que entrou depois, o Jean-Léon Le Prévost, que depois veio fundar os religiosos de São Vicente de Paulo, mas enquanto ele estava dentro da nossa sociedade, ele ficou 12 anos na nossa sociedade como leigo, depois ele se tornou sacerdote. Nesses 12 anos que ele ficou, ele ajudou muito a nossa sociedade, e o próprio nome da sociedade, nos livros, está dito lá que foi por proposta dele. Então, hoje, ela se chama Sociedade de São Vicente de Paulo, porque São Vicente de Paulo é o pai da pátria na França, é o padroeiro das obras assistenciais e é impossível de dissociar São Vicente da caridade. E aí, imagina-se que eles foram justamente buscar toda a inspiração para tudo que queriam fazer naquilo tudo que a gente falou de São Vicente de Paulo. Exatamente, é um jeito leigo de fazer a obra de São Vicente. Então, São Vicente, com as virtudes que ele sempre defendeu, mansidão, humildade, simplicidade, zelo e mortificação, nós também seguimos essas virtudes, que são as mesmas virtudes de São Vicente de Paulo, o mesmo modus operandi, nós fazemos visitas às famílias, Nós temos nossos assessores espirituais, que também são, na maioria das vezes, irmãs ou padres vicentinos. Então, o leigo vicentino, o confrade e a consórcia buscam seguir os passos de São Vicente. Isto é, esta obra que surgiu quase 200 anos depois de São Vicente, ela nasce e se junta também, num determinado momento, com as obras originárias de São Vicente? É o que nós chamamos de movimento da família vicentina. Nós estamos dentro da família vicentina, criada por São Vicente, por Santa Luísa. Nós temos hoje no mundo mais de 150 congregações, sociedades, religiosos, no mundo todo, que tem São Vicente como fundador ou como inspirador. No nosso caso, como inspirador. Ele não foi nosso fundador. Sim. Então, essa é a grande família vicentina, que continua mantendo os passos de São Vicente, mas, no nosso caso, somos leigos. Então, nós, vicentinos, confrades e consórcias, não somos religiosos, não somos sacerdotes, não somos missionários, nós somos leigos. Essa é a diferença. Mais ou menos é como se fosse a ordem terceira dos franciscanos, que é a ordem dos leigos. Em meio a tudo isso, tem aqui um jovem, que é aquele do meio ali, bonito, muito bonito, o Frederico Ozanam, que se destacou. Sim. Não é? No que se tornou Frederico Ozanam
para esta obra nascente? Bem, Frederico Zanan, eu teria que falar aqui 3 dias sobre ele, porque eu sou apaixonado por ele, pela esposa dele, a Amélia, que também fala-se pouco da esposa dele, mas sem a Amélia ele não teria sido, porque a Amélia, por exemplo, depois da morte dele, publicou ainda alguns livros dele, a Amélia ampliou a devoção sobre ele, a Amélia guardou os objetos. Toda a canonização, que podemos falar também sobre o processo, tem a participação da Amélia, né? Então, Ozanam foi uma pessoa diferenciada desde como criança, né? Como criança, ele já era diferenciado, já era um estudante de mão cheia, era um filho exemplar, um irmão exemplar, depois conheceu a Amélia, um noivo exemplar, um marido exemplar, foi professor, tinha 3 doutorados, né? Direito comercial, literatura, um homem escritor de 13 livros, né? 13 livros, e teve uma filha e que viveu pouco. Com 40 anos, ele morreu de uma inflamação no rim, que hoje não se morre mais disso, né? Mas naquele momento não havia cura para isso. Então ele tinha uma saúde realmente um pouco debilitada. Ele, inclusive, os médicos falavam assim: vai para o Mediterrâneo, vai para a praia, vai pegar os ares da praia. Os médicos antigos diziam muito isso também, né? A marisia, então o Ozanam sempre procurava, uma vez por ano, melhorar e cuidar da sua saúde. E quando ele ia para as cidades onde tinha praia, na volta, ele visitava todas as cidades ao redor para ver como estavam as conferências vicentinas. Então, mesmo nas férias dele, né, e a Amélia às vezes reclamava um pouco, porque tirava um pouco do caminho, né? Aí ele tinha que entrar na cidade para ver. Ele gostava de visitar as conferências para ver se os confrades e as consórcias estavam trabalhando corretamente. Isto é, era um homem jovem, piedoso, extremamente caridoso, certamente um homem de Deus extraordinário. E você sabe que eu tinha a impressão, tempos atrás, de que todo vicentino já era velho? Na verdade, em alguns, no Brasil nem tanto. No Brasil nós temos aí 60% dos vicentinos bem jovens, mas em vários países do mundo, inclusive essa é uma das nossas preocupações lá no Conselho Internacional. Vamos lançar agora em julho uma cartilha de rejuvenescimento dos grupos vicentinos, porque em vários países do mundo realmente são mais pessoas idosas, né? E durante a pandemia, por exemplo, se não fossem os jovens, porque já que os nossos membros idosos precisaram se resguardar, né, naquele primeiro momento, foram os jovens que deram continuidade às visitas às casas das famílias. Então, o nosso movimento ele é eclético. Ele tem homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, velhos, novos. Essa é a grande riqueza, porque quando a gente vai, por exemplo, votar uma decisão, tomar uma decisão, aprovar alguma coisa na reunião, é importante que tenhamos pessoas de diferentes idades, de diferentes culturas, de diferentes profissões, que possam dar diferentes abordagens para o assunto que vai ser aprovado. Essa é a grande riqueza. Aliás, eu sempre gostei disso na Sociedade São Vicente de Paulo. Eu sempre gostei do trabalho de campo, na Casa do Pobre, mas eu também sempre gostei do ambiente da conferência, que é a reunião semanal que nós temos. Porque ali a gente aprende com cada um dos membros. Todos os vicentinos que, por exemplo, fizeram visita comigo, como eu aprendia com todos eles. Deixa só eu voltar aqui uma coisa. Para mim tem duas coisas fundamentais. Quem conhece a vida de São Vicente e de Frederico Ozanam se apaixona. Então, independente da idade, se os jovens conhecerem a vida desses dois homens, se apaixonarão, não é? Por exemplo, como é que você começou a sua caminhada vicentina? Pois é, isso foi após a minha crisma, né? Eu tinha ali 15 anos de idade e recebi o sacramento do crisma, e aí então cheguei para o padre Joaquim, que era o pároco lá em Campinas, na escola militar, que eu estudava naquela altura lá, e falei assim: padre Joaquim, agora eu já concluí, já fiz o crisma, já recebi o sacramento. E o bispo, na homilia, falou: vocês agora são soldados de Cristo, procurem uma pastoral para praticar a fé, senão vai enferrujar. Me lembro bem que o bispo falou. E aí eu falei: padre Joaquim, então, por favor, diante de todas as pastorais que existem aqui na nossa paróquia, eu quero uma pastoral para mim assim, que eu tenha ação, que eu tenha oração, que eu faça amigos e que eu me transforme numa pessoa melhor e que possa fazer também o mundo melhor. Quando eu terminei de falar esses 5 elementos, ele nem me deixou terminar. Ele falou assim: para você, Renato,
é a Sociedade de São Vicente de Paulo. Vai ser vicentino. Vai ser vicentino. E Ronaldo, ele não era um padre lazarista, não era um padre vicentino, era um padre diocesano. Ele não tinha nenhuma obrigação, né, de puxar a sardinha para o lado dele, para eu ser vicentino como ele seria. Não, padre diocesano. Mas da maneira como eu apresentei, isso foi em 1986. Então, isso já tem aí 35 anos. E foi amor à primeira vista, porque quando eu percebi o modus operandi do grupo, a reunião semanal, aquela dinâmica, o presidente, o vice-presidente, o secretário, o tesoureiro, a gente ali como irmãos e amigos, né? Todo mundo se gostando, quer dizer, quando eu falto uma reunião da conferência, eu fico triste, eu quero ir à reunião semanal. E depois, quando você vai à família, às comunidades, nas favelas, e você entra na casa das pessoas e quer ajudá-las, aí, olha, é muito difícil. Eu não conheço nenhum vicentino que tenha entrado e depois tenha saído, né? Porque é uma coisa apaixonante. E Ozanam e São Vicente de Paulo têm muita culpa nisso, ou seja, por conta deles é que nós estamos aqui por conta deles. Sim. Deixa eu trazer uma ilustração bem bonita. Eu vou chamar agora um VT só para a gente ver e a gente vai comentando aqui, Renato. Ano 1997, JMJ de Paris. João Paulo II vai lá e beatifica na Notre-Dame Frederico Ozanam. Uma festa belíssima. Paris estava lotada de jovens, não é? A gente está vendo nas imagens aí agora. Estava lotada de jovens. Tinha até um telão fora, porque não cabia todos dentro. Sim, porque a Notre-Dame é pequena para tanta gente. Isso. E aquela multidão inteira estava ali, vibrante. Isso, a gente está falando de juventude, dos vicentinos e tal, do carisma vicentino. Tudo a ver, recordar aquela data. E agora, nós temos... justamente no ano passado, poucos meses atrás, você esteve com o Papa Francisco pedindo a canonização de Frederico Ozanam. Como foi esse pedido, como foi feito o pedido? Foi ali, houve um encontro com o Papa mesmo e houve uma resposta. O que você pode dizer? Bem, este ano passado, 25 anos da beatificação de Ozanam. E nesses 25 anos, nós temos um possível segundo milagre, que já está todo documentado, e os documentos já estão na Congregação da Causa dos Santos, em Roma, para Naturalmente a decisão. não pode ser falado. Não podemos falar. Eu não vou perguntar, eu queria saber, mas não vou perguntar. Mas o que eu posso dizer é que o processo está avançado, e a carta que eu entreguei ao Papa, na verdade, pede que a canonização, quando ocorrer, porque nós, no nosso coração, sentimos que ela vai ocorrer, não posso falar muita coisa, né? Mas quando ela ocorrer, que seja em Paris. Então, a carta, porque, veja bem, Paris é a capital vicentina internacional. Lá é a sede nossa, Sociedade São Vicente de Paulo, é a sede das Irmãs, Congregação das Filhas da Caridade, é a sede dos padres vicentinos, né? Temos também os religiosos de São Vicente, a Associação da Medalha Milagrosa, enfim, uma série de ramos vicentinos tem sede em Paris, é a capital vicentina mundial. É claro que se a canonização acontecer em Roma, nós também ficaremos muito felizes, mas se for em Paris, então a carta teve isso. E o Papa, na hora, respondeu assim, sigam lutando por isso, sigam nisto aí, foi assim que ele falou, sigam com isto, foi assim que ele me disse na hora ali. Então a carta está lá, quando o milagre, se for considerado milagre, a igreja vai declarar a santidade dele e vai marcar a data e vai escolher o lugar. Então a gente já fez ali um pedido. Se o Papa escolher Paris, maravilha. Se escolher Roma, maravilha também, porque Ozanam é um santo que, como nós sabemos, ele é modelo para tudo, modelo de esposo, de profissional, de filho, de pai. Então, ele é um homem que a humanidade precisa conhecer as virtudes de Ozanam, porque o mundo está precisando de pessoas como Ozanam hoje. Eu quero só fazer aqui um parêntese bem precioso. A gente falando hoje de Frederico Ozanam, falando de São Vicente de Paulo, falando da França, tanto aqui. O coração do catolicismo está em Roma. Mas a França sempre foi a menina dos olhos do catolicismo, da Igreja Católica. Como vocês também, que têm esse coração na França, vocês vicentinos que têm esse coração na França, veem o avanço da secularização francesa, eu diria,
uma França que cada vez está menos cristã, com tantos santos ali? Exatamente. A França, nós temos Notre Senhora de Lourdes, né, que é uma grande devoção. Nós temos a maioria dos santos, muitos santos são franceses. E eu digo isso não só sobre a França, eu digo isso sobre vários países. Em vários países está havendo uma redução do número de católicos, de paróquias, havendo uma fusão de paróquias. Isso também afeta a sociedade de São Vicente de Paulo. Se eu tenho 4 paróquias com 4 grupos vicentinos, se há uma fusão de paróquias, o que eu faço com esses 4 grupos vicentinos? Vai ser obrigado a fundi-los também. Então, existe uma redução, às vezes existe uma perda. Então, o que eu percebo em muitos países é que certas ideologias políticas tomaram conta, as pessoas não precisam mais de Deus, elas conseguem as coisas da vida pelos seus próprios méritos. Deus talvez só se vá lembrar dele na hora de uma doença. É basicamente isso que aconteceu. E várias ideologias políticas que realmente tiraram o elemento religioso da nossa vida. As pessoas já pensam de uma maneira intolerante, de uma maneira egoísta, materialista, tá? E isso não é só a França, isso em vários países, nomeadamente na Europa, né, a gente percebe isso. E isso é um desafio para nós vicentinos, porque nós vamos na contramão deste movimento. O vicentino é tudo o oposto disso. O vicentino, ele é amor, ele é generosidade, é compartilhamento. O vicentino é contato pessoal. Veja que na pandemia não podia haver por causa do distanciamento social. O vicentino é todo o oposto da pandemia, todo o oposto do distanciamento social. Nós somos o contato pessoal com as pessoas que sofrem. Então, o vicentino está remando na contramão dos problemas atuais que temos vivido hoje na humanidade. Você sabe que a sua resposta me recorda uma entrevista que tive com o cardeal que faleceu recentemente, o cardeal australiano, cardeal Peel. E uma das perguntas que fiz a ele foi por ocasião da Jornada Mundial da Juventude de Sydney, na Austrália. Eu falei, cardeal, quais são os desafios da igreja aqui na Austrália? E ele disse assim, nós temos um grave problema. Aqui, as pessoas, por terem tudo, acham que não precisam de Deus. Este é o nosso desafio. E aí a gente olha para sociedades assim, as consequências são nefastas, porque é violência, é depressão, são suicídios, é a falta de motivação para viver, o caos social. Santa Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que é maravilhosa, que eu até queria que fosse minha, que ela diz o seguinte, a falta de Cristo é a maior das pobrezas. Então não adianta eu ter uma casa, ter um carro, ter meu emprego, viajar, comprar roupa, ir a uma festa, ir a um restaurante, não adianta nada disso. Ou ter uma vida longeva, as vacinas aí que fazem a gente prolongar a vida. De que adianta eu ter as vacinas e viver muito se eu não vivi para fazer o bem? Né? Então, nós temos que pensar muito nisso. O mundo está secularizado, as pessoas estão longe do que é sagrado hoje, e nós também, vicentinos, enfrentamos essa dificuldade, até para conquistar novos membros, já que as pessoas estão pensando assim, como é conquistar novos membros. É por isso que essa cartilha que vamos lançar de revitalização e de rejuvenescimento dos nossos grupos, essa cartilha também vai dar algumas sugestões e pistas de como os nossos grupos paroquiais podem fazer o recrutamento de novos membros neste cenário tão inóspito que a gente está vivendo em várias partes do mundo. Essa pior pobreza que existe. Essa é a pior pobreza que existe. Que é a falta do Cristo. Pode se tornar também ali o combustível para a ação de obras como os vicentinos e a igreja como um todo? É possível, porque essas pessoas talvez podem iniciar na obra como voluntários. Porque nós temos 2 tipos de membro. Temos o membro efetivo, que esse tem que ser católico, vai às reuniões, faz o trabalho social, vai nos cursos de formação, vai nos retiros, vai nas horas santas, tem uma vida plena espiritual e goza dos direitos como vicentino 100%. Mas também nós temos outras pessoas que às vezes nem são católicos ou são cristãos de outras denominações, mas podem nos ajudar numa campanha Dia das Mães, campanha do agasalho, campanha do Natal, campanha da família, Dia dos Pais, algum sopão à noite na rua. Então, nós temos visto que algumas dessas pessoas que não são originalmente
católicas, apostólicas, romanas, mas que vêm nos apoiando, e é possível, nós permitimos, porque são pessoas de bem que querem ajudar. Com o tempo, elas também vão se convertendo e querem ingressar na sociedade. Então, nós não fechamos as portas para ninguém. E a própria ciência indica e atesta isso. Faz bem. Quando quem tem essa pobreza de alma, uma coisa que pode ajudá-la a superar é ajudar, é se doar. Inclusive, a própria justiça, quando dá aquelas penas alternativas, Sim. também pede que a pessoa... Trabalho social. Trabalhos comunitários sociais, ficar 5 meses, 6 meses numa creche, a pessoa sai de lá transformada. Num dos grupos que eu participei uma vez, havia uma senhora que estava cumprindo essa pena e que, quando terminou a pena, ela convertida e passou a ser doadora dos vicentinos para a vida toda. Eu vou fazer um apelo já aqui agora. Você que está em casa, angustiado, com depressão, triste, solitário, solitária, sem inspiração de vida, mas sem saber o que fazer da vida, procura uma conferência vicentina para ingressar ali, estar junto. Você vai ver o remédio que você está procurando. Vai ser recebido de braços abertos, e eu conheço muitos padres que, depois da confissão do fiel, além das orações, para reparar parte dos pecados, alguns padres estão recomendando que o fiel procure uma conferência vicentina para trabalhar em prol do próximo. Porque o pecado é uma agressão a Deus e a nós mesmos. E se eu faço um trabalho para o próximo, eu contribuo com o remédio espiritual para curar a minha miséria espiritual. Para concluir esse bloco falando deste homem aqui, Frederico Ozanam, aquela frase, ele é de São Vicente de Paulo, tem uma foto dele, não é? Não sei quem mais carente. Quem é mais carente? Se o pobre que pede pão ou o rico que pede amor. Para mim, Ronaldo, a pior pobreza é a moral e a pobreza espiritual, né? Porque a pobreza econômica, nós temos condições a longo prazo de resolver. Vários países no mundo já não há mais pobres. Você já tem um sistema de bem-estar social estabilizado, saúde, educação, emprego. Em outros países não. Mas, de qualquer maneira, mesmo nesses países que já superaram a pobreza material, existe suicídio, existe o divórcio, existe a eutanásia, o aborto, ou seja, essa pobreza moral que nós vicentinos também combatemos. E você sabe que os dados dessa consequência nefasta da falta de Deus não são divulgados como deveriam ser. Para concluir esse bloco aqui agora, falando de Frederico Ozanam, por que se diz que ele é também o precursor da doutrina social da igreja? Aliás, ele viveu ali décadas antes de chegar o Papa da doutrina social da igreja, que foi Leão XIII. O que aconteceu com Ozanam? Ozanam escreveu um documento 50 anos antes da Rerum Novarum. Então, na Rerum Novarum, Leão XIII, então, cita Ozanam como precursor, porque Ozanam já defendia... Então, foi o próprio Papa quem o citou. Que o citou. Ozanam já defendia descanso uma vez por semana, jornada de trabalho de 8 horas, férias, trabalho para grávida e para criança só após grávidas até o mês X e crianças após 14 anos. Ozanam, na sua cátedra de Direito Comercial em Lyon, colocou todos esses princípios que hoje são realidade em qualquer legislação trabalhista. Então, é por isso que ele é precursor da doutrina social da igreja. Mas não foi só por isso. Ozanam foi contemporâneo também de Karl Marx e de Engels, que naquele momento lançaram o Manifesto Comunista e logo depois do Capital. Sim. Então, Ozanam também ofereceu um outro caminho, né? Não é necessário nem o capitalismo, que às vezes explora, nem o socialismo, que nivela as pessoas por baixo, né? Ele propõe, então, a doutrina social da igreja, um terceiro caminho. Ozanam é um cara fantástico. Um cara, quanto mais se estuda sobre Ozanam, mais se fica apaixonado dele. Então, aqui, para aqueles que confundem a doutrina social da igreja com a atuação político-partidária, leia Ozanam, não é? Exatamente. Nós vamos agora para o nosso intervalo e daqui a pouquinho, na sequência, no próximo bloco, a gente vai conhecer o modus operandi de um vicentino, o dia a dia de um vicentino. Eu quero saber muito daquelas visitas quando vocês chegam nas casas, os olhares, os sorrisos, mas também quando vocês chegam a dor, o choro, o pranto, o lamento e outras coisas ainda no terceiro bloco. E as atualizações, como foram esses anos de mandato seu, a expansão dos vicentinos. A gente volta daqui a pouco.
Um Além da Notícia especialíssimo. Nós estamos aqui nesta quinta-feira recebendo o presidente mundial da Sociedade São Vicente de Paulo, o brasileiro Renato Lima. Estou muito contente de poder conversar com ele aqui em nosso programa. E a gente já volta, Renato, aqui com essa outra tela no nosso programa. Aqui está um espelho completo do carisma vicentino? Completo. Nós temos lá, por exemplo, o sacerdote, que era também... Lá naquele canto. Isso, que era um dos focos de São Vicente, reformador do clero. Temos as irmãs de caridade com o trabalho de educação. Temos aqui os enfermos, as crianças desvalidas, a medalha milagrosa, o elemento do leigo, aquele moço de barba, poderia ser o Zanã também, seria o leigo junto com as religiosas. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a razão de tudo, né? Estamos aqui em nome dele, e ali os ramos vicentinos, Sociedade São Vicente de Paulo, Associação Internacional de Caridades, Associação da Medalha Milagrosa, Associação dos Missionários Leigos, Juventude ali. Mariana Vicentina, todos os ramos que brotaram aí de São Vicente e de Santa Luísa. Bem, o trabalho de vocês corriqueiro, no dia a dia, no Brasil e em qualquer parte do mundo, é o mesmo? Olha, eu sou presidente geral, viajo todos os países que posso e vou nos grupos vicentinos. E é a mesma coisa. Pode variar a cultura, pode variar a situação econômica do país, a língua, né? A língua é diferente, mas o trabalho é o mesmo. O vicentino, a vicentina, se reúne semanalmente nos seus grupos, nas suas conferências paroquiais e faz o trabalho social de campo. Em geral, 98% desse trabalho é visita domiciliar a famílias carentes. E os outros 2, 3% são as nossas obras sociais, né? Lares de idosos, creches, dispensários, temos colégios também em alguns países, clínicas, e aí varia muito também. Mas o principal, que é a visita, essa é basicamente a mesma coisa. Então, nós naqueles 1, 2, 3 anos ali, com aquela família, nos tornamos amigos dessas famílias. Né? Porque somos até confessores dessas famílias. Elas contam para a gente. Não podem dar absolvição. Não podemos dar absolvição e nem contamos o segredo. Guarda o sigilo. Isso, o sigilo ali na reunião do grupo. Tudo que nós conversamos na reunião fica e morre no grupo. Nós não expomos a situação das famílias. Né? Então, se o pai está bebendo, se não sei quem está desempregado, se o filho está nas drogas, essas coisas, a gente tem muito cuidado para essa informação não vazar. É uma informação interna. Ou não vazar de forma negativa, né? Isso fica entre nós. Vocês vão buscar ajuda. Vamos buscar ajuda para cada um desses vícios, dessas situações. Então, às vezes, o menino é um bom jogador de futebol. Por que não pagar uma escolinha de futebol para um assistido? Isso também é caridade. Muitas pessoas pensam que caridade é a cesta básica. A cesta básica é caridade. Mas nós podemos, por exemplo, a pessoa é diarista, mas nunca fez um curso como mensalista, como diarista, como empregada doméstica, pagar um curso no Senai, no Senac, para uma assistida, melhorar a sua performance como profissional, é caridade também. Ou dar um curso de línguas. Hoje, se você fala uma outra língua, o seu salário fica de 20% a 30% maior do que se você falar uma língua só. Então, pagar um curso de inglês ou de espanhol para um assistido, isso daqui a 20 anos vai ter um resultado concreto na vida dele. O que você está falando, você não está só mencionando, não. Vocês fazem isso. Nós fazemos isso. Esses exemplos que estou a dar aqui são coisas que fazemos no nosso dia a dia. Claro que a maioria é ali o remédio, é o sapato, é o alimento, é a roupa, né? São as necessidades mais prementes. Mas nós também vamos nessa. Na verdade, eu sempre defendo isso, um vicentino 2.0, um vicentino mais moderno. Porque, por exemplo, a pobreza digital, a exclusão digital, não ter um celular, né? Não ter um computador. Hoje se faz tudo pelo celular, pelo computador, não ter acesso à internet. Como pode uma pessoa que conserta móveis ou que é um pequeno, que mexe com madeira, não ter um WhatsApp para receber clientes? Então, se uma conferência paga um plano de internet básico para essa pessoa, isso é caridade também. Então, nós temos que abrir a cabeça e entender que caridade não é só o bem material. Agora, nada disso adianta se o vicentino na família não falar de Jesus.
não ler o Evangelho, não convidar para ir à missa, não rezar a Ave Maria, o Pai Nosso. É claro que, se a pessoa tem outra religião... E é claro que isso não é uma condição para não ajudar, não é? Nós visitamos pessoas de todas as religiões, até pessoas sem religião. Mas aqueles que são católicos, aqueles que são cristãos, nós temos que também trazer a mensagem de Cristo. Senão essa caridade vai ficar um assistencialismo, uma filantropia, que é justamente a diferença da caridade. A caridade, ela é uma ação benemérita que vem junto com o elemento do Evangelho. Se eu não levar o Evangelho às pessoas que sofrem, eu estou levando uma salvação pela metade, estou levando só uma coisa efêmera ali, uma felicidade momentânea. E a gente tem que levar a felicidade completa, eterna, celestial, não apenas a terrena. Então o vicentino, ele é uma pessoa que tem essa visão, que até no início talvez possa ser mais material a assistência, mas logo depois ela tem que ser completa, essa assistência. A visita domiciliar, ela é aquilo que o assistido necessita. Vocês chegam para ajudá-lo. Mas para o vicentino, a visita domiciliar, que experiência é? Olha, justamente se para o assistido é um momento importante, que ele recebe ali as orientações, as doações e pode também fazer pedidos, para nós vicentinos é uma transformação diária. Porque primeiro nós percebemos que não somos nada, que somos servos inúteis, que por mais que façamos alguma coisa, quem faz é nosso Senhor Jesus Cristo, somos apenas instrumentos da obra dele, e somos nós quem mais aprendemos, somos nós quem mais nos sensibilizamos e nos tornamos pessoas melhores. Na verdade, a visita, fazer o bem, existe até uma frase que diz, fazer o bem faz bem, né? Fazer o bem a outrem faz bem a nós também. Nós nos tornamos pessoas melhores, mais tolerantes, menos preconceituosas, mais amorosas, mais conciliadoras e mais tolerantes. E há pesquisas científicas de que uma pessoa, quando faz o bem, ela recebe uma carga enorme de benefícios e se sente também melhor. Se sente melhor, vive mais, a saúde é melhor, uma série de benefícios, o rosto é melhor. As pessoas pensam assim, é colágeno? Não, não é colágeno, é caridade. É caridade, porque o vicentino é sorriso, o vicentino é abraço, é beijo. Um sorriso é caridade, um bom conselho é caridade. Às vezes, a hora certa que o vicentino chega na casa do assistido e dá uma mensagem, aquilo vai ser fundamental para aquele jovem, para aquele casal. Então, a caridade é uma coisa muito mais ampla. É por isso que eu falei, você esteve aqui em 2017, te vi hoje, que você está muito melhor. Vamos seguindo aqui nesse nosso programa de hoje, e eu gostaria de saber, mas ao mesmo tempo também de já pedir muita atenção às pessoas que estão nos acompanhando. Para que vocês façam tudo isto, vocês recebem ajudas, donativos, e como a assistência que vocês prestam é diversa, então também imagino que a diversidade de ajuda é necessária. Isto. Quem agora está, por exemplo, nos acompanhando, dizendo, puxa, eu quero ajudar os vicentinos, então, do meu jeito, eu tenho posse disso, tenho posse daquilo, eu tenho condições de fazer isso, de fazer aquilo. Como as pessoas se aproximam de vocês para oferecer ajuda, as mais diversas ajudas? As doações vêm de todos os lados, podem vir dos próprios paroquianos, vêm também dos empresários, vem dos próprios sacerdotes. Vários sacerdotes autorizam fazer o domingo da caridade, o domingo do quilo, ou vários padres permitem que os vicentinos deixem uma urna na entrada da igreja, e coloca lá, doação para os pobres. Esses padres ajudam muito as nossas conferências vicentinas. Mas nós também temos doações de voluntários, pessoas às vezes que nem são católicos, né? Então nós recebemos as doações, o próprio alimento, a própria roupa, pode ser transferência bancária. Empresas diversas, parcerias, mercados, o SEASA, esses serviços da indústria, todos ajudam a gente, restaurantes importantes. Agora, e também a presença. Às vezes a pessoa, Ronaldo, não tem nada disso para doar, mas ela tem um sábado por mês, 2 sábados por mês, para ajudar os vicentinos. Por exemplo, ele é um dentista, ele é um professor, ele é um palestrante e ele quer doar aquelas horas ali. Uma dentista que dá um curso, dá dicas de escovação e deu ali 4 horas da sua vida. Que dá uma tarde por mês para atender no seu consultório. Isso também é caridade.
Exatamente. Então, o que eu sempre digo às pessoas é que não é só a doação em dinheiro. Nós precisamos, sim, do PIX, precisamos das transferências, das coletas. Precisamos de tudo isso. Mas precisamos mais da presença das pessoas e do compromisso, porque o voluntário tem que ter compromisso. Eu não posso ser... A ideia do voluntário dá a ideia de que não tem regras, ele vai quando quer, e não é bem assim. As pessoas pobres estão esperando a ação do Vicentino. Então, é um voluntariado com comprometimento. Tudo isso que você está falando é extremamente necessário. Um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um profissional, seja de que área for, poder oferecer também o seu serviço, o seu dia de doação para atender as pessoas. Eu, por exemplo, recentemente, estou com a necessidade aqui muito de psicólogos para atender casais. E é uma coisa que a gente não acha com facilidade, embora psicólogos existam em todos os lugares. E sobre esse serviço de psicologia, eu queria até dizer aqui que no Brasil foi criado um sistema chamado Rede de Afeto, né? Nós temos vários psicólogos vicentinos que atendem gratuitamente, online, assistidos e também vicentinos, porque a pandemia afetou a todos nós. Tem como colocar aí na tela? Vamos colocar na tela. Rede de Afeto, vamos colocar. Ok, vai aparecer na tela aí agora. Os nossos psicólogos é uma iniciativa do Brasil, que nós do Conselho Geral aplaudimos. No dia que o Brasil lançou esse projeto, nós pusemos, inclusive, no nosso site internacional, para que outros países pudessem copiar também. E esse projeto continua e já fez milhares de atendimentos. Eles publicaram agora um relatório que eu fiquei encantado com os números desse atendimento. Porque a depressão, essas doenças emocionais, a doença mental, ela não é visível. Você quebrou um pé, você põe um gesso e você sabe que a pessoa está doente, né? Se ela teve um ataque, ela está ali, não sei o quê. Agora, psicológico, não. A gente não consegue ver. E são doenças tão agressivas quanto as doenças que nós conhecemos. Sim, e problemas de relacionamentos, sobretudo no matrimônio. Quantos casos, não é? Mas vamos lá. Avançando aqui, este ano a campanha da Fraternidade volta a tratar do tema da fome. Como vocês pretendem contribuir? Olha, em 75 a igreja também tratou da fome, em 85 também, e agora em 2023 volta o tema da fome. Hoje, pelo IBGE, que é um órgão sério do Brasil, nós temos aí 8% da população brasileira vivendo com menos de R$5 por dia, que é equivalente a $1. Isso dá 18 milhões de brasileiros passando a extrema pobreza. Então, a campanha deste ano, ela é uma oportunidade de ouro para nós vicentinos, mostrarmos nas paróquias o nosso trabalho, conseguirmos mais doações, conseguirmos mais membros, novos membros que queiram aderir a essa causa vicentina, e vamos apoiar a igreja, sempre apoiamos a igreja em todas as campanhas e nesta muito mais. Agora, eu gosto de dizer também que essa campanha da fome não é só a campanha da fome materialmente falando, fisiologicamente falando. O vicentino também trata outras fomes, né? A fome de justiça, a fome de emprego, a fome de saúde, a fome de liberdade. Existem outras fomes também que nós também trabalhamos. Então, não é só trabalhar só a fome fisiológica, mas também outras necessidades do ser humano. Agora quero falar do seu mandato. Vamos lá, você é o 16º presidente-geral da Sociedade São Vicente de Paulo. O mandato termina agora em setembro. Em junho já ocorre a eleição. Pois é. Eu vou te pedir aqui 3 fatos que poderiam ser considerados como marca do seu mandato. Bem, eu acho que a nova sede que nós compramos em Paris foi uma negociação muito favorável para nós. Vendemos uma sede muito boa que tínhamos, mas compramos outra melhor. Antes da pandemia, 6 meses antes da pandemia, algo que não conseguiríamos fazer depois da pandemia, porque as empresas estão reduzindo, né? Põem os funcionários em teletrabalho e talvez não precisassem comprar a nossa sede como compraram. Então, a compra da nova sede. A canonização de Ozanam, que nesses 7 anos nós turbinamos isso aí, surgiu esse segundo possível milagre e nós imediatamente abrimos o processo, pedimos que o processo fosse aberto, foi em Mariana, o arcebispo de Mariana abriu o tribunal eclesiástico, em 11 meses o processo foi terminado, eu levei o processo a Roma e está andando, os médicos estão avaliando, realmente não posso dar outros detalhes, mas o que eu posso dizer é que está bem positivo todo esse trabalho, e eu acho que a área de comunicação do Conselho Geral
melhorou muito. Hoje, um vicentino conhece o que é o Conselho Geral, porque quanto mais ele conhecer, mais amar o Conselho Geral, mais ele vai entender as origens da própria sociedade de São Vicente de Paulo. Então, hoje, porque quando eu ingressei na sociedade, o Conselho Geral era algo assim, longínquo, eu até brincava, era um primo rico que morava em Paris e que eu uma vez na vida ia visitá-lo. Hoje não é mais isso. Hoje o Conselho Geral é um conselho que está próximo dos países, apoiando os conselhos nacionais para cumprirem e mantendo a unidade da nossa entidade e cumprindo com o nosso carisma. Sobre a obra vicentina mundial, no mundo todo, há desafios internos a serem enfrentados? Sim, nós temos desafios externos, né, que são os que nós conhecemos aí, a fome, os preconceitos, as indiferenças, os refugiados, os migrantes, os doentes, as crianças, o aborto, a eutanásia, tudo isso aí, os ataques à família, tudo isso já daria muito trabalho para nós vicentinos. Mas, além desse aspecto externo, também há o aspecto interno, né? Como melhorar as nossas lideranças, como melhorar a nossa formação vicentina, para que o confrade esteja preparado para todos os desafios. Como está a espiritualidade do vicentino? Se ele é um homem mais, uma pessoa mais mão na massa, ou se ele também tem um aspecto espiritual, porque tem que estar equilibrado isso aí. Ele tem que estar abastecido do espírito para poder pôr a mão na massa e trabalhar. Se ele só puser a mão na massa sem o espírito abastecido, ele vai virar um ativista social. E nós não estamos aqui para isso. Nós somos a caridade em ação, a caridade em movimento. O cristianismo provando e mostrando o amor de Cristo através da caridade. Então, nós temos esses desafios internos. Alguns países também têm que melhorar suas regras, seus estatutos. As eleições em alguns países também podem melhorar. Então, nós temos os nossos desafios internos, realmente, mas os desafios externos são muito maiores. Fiquei curioso agora, como é que se dá a eleição de um presidente de uma obra de igreja como os vicentinos e se há critério para aquele candidato? Sim, olha, a eleição do presidente geral é uma das coisas mais bonitas que existe na nossa sociedade de São Vicente de Paulo. É um momento magistral. É como se fosse uma grande reunião das Nações Unidas, porque cada país manda um representante, o seu presidente, e o presidente nacional vota, então. Então, o Brasil tem um voto, assim como Tonga tem um voto, Fiji, Botsuana tem o mesmo voto, Ilhas Caimã, mesmo voto. Então, isso é muito bonito, porque todos, não importa se o país é grande ou se o país tem poucos vicentinos, todos são irmãos nessa família e têm o mesmo direito de votar. Então, é feita a eleição em 2 turnos, 3, 4, 5 candidatos, os 2 mais votados vão para o segundo turno. Isso é feito tudo na primeira quarta-feira, logo à tarde. Isso está escrito, esse ano vai ser no dia 13 de junho. Está escrito na nossa regra que a eleição tem que ser no primeiro dia da Assembleia, à tarde, em 2 turnos. Né? E a Comissão Eleitoral vai agora, no dia 13 de março, divulgar os nomes dos candidatos. Eu não posso divulgar aqui, porque é um processo que passou por avaliação, eles tiveram que comprovar os documentos e a Comissão Eleitoral vai anunciar o nome. De qualquer maneira, são muito bons candidatos e eu estou feliz de passar a chave do Conselho Geral para o meu sucessor ou sucessora. Vocês estão em todos os continentes? Estamos nos 5 continentes. 5 continentes. Quantos países exatamente? 153. 153. Há algum país onde vocês não estão e que gostariam de estar? Sim, nós fizemos esse mapeamento. É um projeto chamado SSVP Plus, esse Plus é justamente mais, né? E nesse mapeamento do SSVP Plus, conseguimos identificar aí 20 países em que há ambiente favorável para criar a sociedade de São Vicente de Paulo. Porque são lugares em que nós temos apoio da igreja e apoio da família vicentina, outros ramos desta imagem aí. Então, onde a gente tem apoio da igreja e apoio da família, torna-se mais fácil fazer essa fundação. Então, nós estamos aí com missão na Grécia, em San Marino, nos países da Escandinávia, em Marrocos, no Cazaquistão. Então, são alguns países que estão na ponta da agulha aí para a gente. Eu até gostaria de anunciar aqui, mas não posso ainda, 2 novos países. Mas na posse do novo presidente, já vamos anunciar novos países. Há algum país que vocês
não são permitidos? Sim, há vários. O Catar, por exemplo, falou-se muito do Catar, né, com a da Copa do Mundo, mas a igreja lá ela é underground. Em Cuba nós somos perseguidos, né, em vários países muçulmanos nós não podemos dizer que existimos. As reuniões são clandestinas, são escondidas em porões de lugares. Então há vários, e há países que nós jamais entraremos porque o governo não permite. São países fechados e que perseguem a Igreja Católica. Então, se a igreja é perseguida, imagine nós, vicentinos, nós nem vamos ter condições de entrar. Eu vi algo lindo no site de vocês, chamado Apelo do Mês. Explica para a gente o que é. Todos os meses nós escolhemos um país que está passando por alguma dificuldade, ou econômica, algum desastre natural, ou algum projeto social interessante, e colocamos essa história lá para que, se houver algum interessado, poder ajudar. Este mês está a Turquia e a Síria por razões óbvias. Mas nos meses anteriores havia projetos da Nicarágua, havia projetos da África, na Ásia, até mesmo Estados Unidos e Europa. Se é um bom projeto, se merece o apoio, se pode ser ampliado, nós colocamos lá. Não importa se o país é rico ou se o país é em desenvolvimento. Mas geralmente são projetos de países em desenvolvimento, que precisam de um apoio de países mais ricos para turbinar aquele projeto. E aí naquele mês, os vicentinos do mundo todo mandam ajuda para aquele projeto. São convidados a ajudarem, podem ajudar em qualquer país. Nós fizemos um levantamento dos 25 países mais pobres do mundo. Fizemos essa lista, esse cardápio, esse menu, e entregamos esse documento a todos os países. E dissemos o seguinte: olha, quer ajudar outro país? Pode. Mas se você ajudar esses aqui, você vai estar contribuindo de verdade para reduzir a desigualdade. Porque uma coisa é o discurso bonito, outra coisa é a prática. Se eu quero reduzir mesmo a pobreza no mundo, eu tenho que começar pelos países mais pobres. E desses 25, 20 estão na África. E os outros 5 estão em outras regiões. Terminando, em setembro você vai entregar o seu mandato. Imagino que já dá uma tristeza na alma, não é? Porque é uma coisa que ocupa, exige, mas a gente também gosta de fazer. E quando chegar este dia, o que você vai fazer a partir de então? Porque você hoje reside em Brasília, é um funcionário público que nesses últimos 7 anos não parava. Não parei, não parei. O que você vai fazer logo depois que entregar? Bem, na verdade, eu estou num sentimento assim, uma mistura, né, de uma certa nostalgia e também aquele sentimento, uma certa alegria, né, porque a alegria pelo dever cumprido. Dos nossos pontos estratégicos, 80% dos nossos itens colocados lá em 2016, nós conseguimos cumprir. E os outros 20%, não chegamos a 100%, mas vamos entregar para o nosso sucessor com 80% cumprido desses outros que não foram cumpridos. Ou seja, faltou pouco para cumprir. O que eu pretendo fazer é quero escrever um livro sobre esses 7 anos de mandato. Quero colocar todas as experiências que eu vivi, todos os países que eu visitei, todos os problemas e desafios e crises que eu tive que enfrentar, um capítulo especial sobre a pandemia, porque nós não paramos. Eu viajei durante a pandemia, sem vacina. Eu levei os documentos do Milagre a Roma em outubro de 2020. A vacina chegou no Brasil em janeiro de 21. Então, eu fui sem vacina. E já pensou se eu não fosse? Eu tinha que ir. E a vacina foi Deus. Na verdade, Deus é que sabe o dia que a gente vai, né? Então, com máscara, sem máscara, com vacina ou sem vacina, Ele sabe o dia que a gente vai. Então, quero fazer um capítulo especial sobre a pandemia, sobre as viagens, porque eu fui quem mais aprendi nas viagens. Eu volto das viagens, eu falo assim, eu não sou nada, eu não valho nada, eu não faço nada, porque aqui nesse país se faz tudo, os projetos são interessantes, eu volto e me sinto muito pequeno. Então, eu aprendo muito. E se ficar só para mim isso, eu seria egoísta. Então, esse livro vai partilhar todas essas experiências. Agora, o mais importante mesmo, Ronaldo, não é cargo, não é ser presidente, não é ser coordenador, nada disso. É ser atuante na paróquia e na conferência. E Deus me deu agora um novo desafio. Há uma paróquia aqui em Brasília, Mãe da Divina Misericórdia, que você inclusive rezou aqui no início. Que está em construção? Que está em construção. Temos o padre Adla e o padre Eduardo. E essa paróquia não possuía uma conferência vicentina, o que chamou a atenção de todos nós. E eu e mais uma outra consórcia, a consórcia Fátima, somos os 2 líderes do processo de criação de uma conferência nova. É como se eu estivesse começando a minha vida vicentina. Então, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Muito obrigado.
prazer te receber aqui e um obrigado em nome da igreja a esse trabalho que você prestou nesses últimos 7 anos. E obrigado à Canção Nova, que sempre deu apoio à Sociedade São Vicente de Paulo. Vocês merecem o nosso apoio e nossos parabéns também. Valeu, até breve. A gente vai continuar por aqui. E a você de casa também, muito obrigado pela sua companhia. O Além da Notícia fica por aqui hoje. Gostou do tema, não é? Então, replica aí esse programa para outras pessoas. Entra aí no Canção Nova Play e manda para quem você quiser. Grande abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.